Olá, irmãos e irmãs. Desejo a todos vocês muita paz, muita saúde, a paz de Jesus, o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje, meus irmãos e irmãs, quero partilhar com todos uma mensagem muito importante de São Miguel Arcanjo através da luz de Maria. A luz recebeu essa mensagem de São Miguel, dia 2 de novembro de 2024. Mensagem: Amados filhos do nosso Rei Senhor Jesus Cristo, venho a vocês como o enviado da Santíssima Trindade. Venho chamá-los à oração, para que entrem em seu aposento interior e fiquem a sós com Deus. Venho chamá-los ao arrependimento de suas más obras e más ações, para que, com verdadeiro propósito de emenda, sejam criaturas de Deus, dignas de o receberem no sacramento eucarístico. A vida de oração é contínua em suas obras e ações, fazendo com que permaneçam unidos ao próximo, ao necessitado, ao que tem fome de Deus e da nossa Rainha e Mãe, ao que tem fome e sede porque está distante da terra que emana leite e mel. Filhos do nosso Rei Senhor Jesus Cristo, o que vocês estão fazendo neste momento crítico da humanidade? Se movem pela terra sem Deus, envilecidos pelo ego que exaltaram sem medida. Quantos filhos do nosso Rei Senhor Jesus Cristo se atrevem a colocá-lo no esquecimento, vivendo amarrados aos farrapos do ego inflado? Quantos filhos do nosso Rei Senhor Jesus Cristo desertaram nesse momento crucial da história da salvação, abortando a vontade divina e esquecendo a nossa Rainha e Mãe em seu caminhar cotidiano? Quantos filhos de Deus, andando para trás e retrocedendo, deixaram à deriva o tesouro que receberam por graça divina? Existem tantas criaturas humanas que são consumidas pela ira, e o demônio, com seu horror e espanto, leva-as aos extremos, deleitando-se com a loucura das criaturas humanas sem Deus. Amados filhos do nosso Rei Senhor Jesus Cristo, vocês não enxergam no espelho aquilo que vive parte da humanidade, aquilo que olham com indiferença está acontecendo por toda a terra, de um lugar a outro. Os elementos atingem a terra com força descomunal, assim como são descomunais as ofensas que causam ao nosso Rei Senhor Jesus Cristo. Quem sofre as mudanças inesperadas na natureza, vocês sofrem, quanto a morte, quanto a dor. Filhos do nosso Rei Senhor Jesus Cristo, são vocês que sofrem com a chegada inesperada e com a extrema força da natureza, que em alguns casos agem com maior intensidade devido à ação humana e em outros casos atua por conta própria, de forma natural. Chamo-os a permanecerem em alerta espiritual, a serem mais de Deus, a buscá-lo, a adorá-lo e a permanecerem agarrados ao poder divino, à onipotência divina, para que resistam a tudo o que estão enfrentando e àquilo que irá acontecer. Orem, filhos do nosso Rei Senhor Jesus Cristo, orem por toda a humanidade para que a fé não diminua. Orem, filhos do nosso Rei Senhor Jesus Cristo, orem, a humanidade sofre. Na Europa continua aquilo que a água já começou em Valência. Esse mesmo lamento continua se espalhando pela Europa. Orem, filhos do nosso Rei Senhor Jesus Cristo, orem pela Argentina, Uruguai e Paraguai. Sofrerão devido à água que chega, assusta e alarma os filhos do nosso Rei. O Brasil sofre devido ao fogo. Orem, filhos do nosso Rei Senhor Jesus Cristo, orem, os Estados Unidos sofrerão novamente por causa de outro furacão. A enfermidade avança com grande contágio. O vento surge com força, como um prenúncio de convulsão que viverá essa potência. Orem, filhos do nosso Rei Senhor Jesus Cristo. Orem, filhos, orem. A peste se espalha rapidamente pela terra sem que o percebam. Orem, filhos do nosso Rei Senhor Jesus Cristo. Devem se converter e não serem criaturas que veem, mas desprezam tudo o que a casa do Pai lhes alerta. Orem, filhos do nosso Rei Senhor Jesus Cristo, orem. Cuba será surpreendido e sofrerá novamente. A República Dominicana deve orar.
Orem, filhos do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Orem pela América Central. A água continua trazendo lamento. O solo se estremece. Costa Rica sofrerá por causa de um terremoto e o México se estremece com força. Filhos da nossa Rainha e Mãe, quando o povo ora, é escutado. O seu sofrimento é minimizado, mas, ao contrário, o que acontece é que não se crê, não se ora, não se é humilde. A criatura humana é orgulhosa e o orgulho a leva a agir como o deseja Satanás. Os acontecimentos chegam inesperadamente e surpreendem as criaturas humanas que não se preparam por desobediência. Apertem o passo, filhos da nossa Rainha e Mãe. Apertem o passo e hajam. Depois já não poderão mais fazê-lo, mesmo que o queiram. A humanidade deve agarrar-se ao nosso Rei Senhor Jesus Cristo. Deve amar nossa Rainha e Mãe, pois cada vez mais países aderem à guerra e ela prolifera. Minhas legiões celestiais estão protegendo a todos os que nos solicitam. Minhas legiões estão preparadas para proteger a todos vocês. Peçam proteção, peçam proteção, peçam e vos será concedido. São amados pela Santíssima Trindade. Arrependam-se agora e permitam que nossa Rainha e Mãe os conduza pela sua mão. Nós os protegemos. Quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Vamos à mensagem da luz de Maria. Irmãos e irmãs, São Miguel Arcanjo nos alerta sobre novos eventos naturais e sobre aqueles criados pelo homem, que se lançam sobre a humanidade. Chama-nos a orar pelos países que irão sofrer novamente por causa da natureza e por causa do próprio homem. Irmãos e irmãs, não é tarde para se arrepender de tudo o que se fez de mal. Nosso Senhor Jesus Cristo mantém sempre diante de nós a sua divina misericórdia. Este é o momento de se aproximar com humildade e pedir o seu perdão, com um verdadeiro arrependimento e um firme propósito de emenda. É difícil enfrentar as adversidades, elas chegam repentinamente nas vidas de cada criatura humana. Paremos, irmãos e irmãs, analisemos nossos interiores e entreguemos diante de Deus Todo-Poderoso os fardos e tudo o que estamos enfrentando neste momento, confiando que a misericórdia divina, ao olhar para a criatura arrependida de suas faltas, irá socorrê-la e perdoá-la. Cada um escolhe o bem que a vontade divina nos oferece, ou escolhe o mal que o demônio nos oferece. Irmãos e irmãs, caminhemos em direção à Santíssima Trindade, em direção à nossa Rainha e Mãe, com a ajuda dos anjos do Senhor, e vejamos com novos olhos, vivamos com um coração novo e limpo, por termos sido perdoados de nossas faltas. E a partir desse momento, sejamos livres, mas livres de verdade. Sejamos gratos, meus irmãos e irmãs, pelo dom da vida e continuemos a vivê-la em Cristo, que nos fortalece, preparando-nos para aquilo que está por vir. Nossa Mãe Santíssima, em suas mãos, tudo pode mudar se respondermos orando e respeitando a divina vontade. Irmãos e irmãs, é a nossa resposta diante daquilo que se apresenta na nossa vida, que faz com que tudo mude para o bem e que venha um novo amanhecer sem as amarras. Irmãos e irmãs, vamos rumo ao alto com firmeza e com um coração renascido pelo amor de Cristo. Agora podemos ver com novos olhos. Apressemo-nos a cumprir a vontade divina. Amém. Nós estivemos todos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos e fiquem com Deus.